Sem vencer a 6 jogos, o São Paulo amarga mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, agora contra o Fluminense. O tricolor em reencontro com os Belgia foi derrotado por 2-1 e um jogo no qual deixou bastante a desejar, principalmente falando do sistema defensivo. Mas antes, vou dar um contexto para vocês de como o tricolor chegou para essa partida, né? A última semana foi bastante abalada, né? Bastante movimentada nos bastidores do São Paulo, né? O tricolor que veio de uma eliminação na Copa do Brasil contra o Juventude, que culminou na demissão de Roger Machado, né? O São Paulo optou por encerrar o vínculo com esse treinador depois de 2 meses e um dia exatamente. Trouxe Dorival Júnior de volta, mas Dorival ainda não esteve no comando dessa equipe. Então, o São Paulo que ele ainda está um pouco desestruturado, um pouco balançado com todas essas questões. No Campeonato Brasileiro já estava vindo de mais uma derrota, no clássico contra o Corinthians que aconteceu no último domingo lá na Neoquímica Arena. Quem esteve no comando tricolor no último treino e nesse jogo contra o Fluminense, que aconteceu lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi o Milton Cruz, que é auxiliar técnico fixo do clube. Dorival Júnior até estava ali acompanhando, tal. A informação que a gente tem é que ele já estava de olho nessa partida, mas ele se apresenta de fato mesmo na segunda-feira para estar na beira do gramado do Morumbi na terça-feira pela Copa Sul-Americana. Então, o São Paulo que ele vai a campo bastante desfalcado, com desfalques muito importantes, né? Acho que o Luciano e o Caleri, principalmente no ataque, o Luciano lesionado, o Caleri que estava suspenso, então o Milton ele acaba escalando um time um pouco diferente, né? Ele mantém a base da defesa, ele mantém o meio de campo e acaba mudando bastante ali o ataque, colocou o Wendel para atuar como ponta esquerda, uma função que ele já tinha feito em outras equipes, porém no São Paulo, praticamente uma das primeiras vezes que ele joga desse jeito, né? Um jogador que ele se dá muito melhor defensivamente falando, e o maior problema do São Paulo justamente na defesa, né? Os 2 gols do Fluminense no primeiro tempo, eles nascem de falhas individuais, principalmente ali com o Sabino, com o Dória, que são jogadores canhotos, e o Dória atuando mais pelo lado direito. Então você vê que tem um problema de posicionamento, um problema que chama atenção, principalmente para esse lado das águas de São Paulo, né? O São Paulo que começa o ano com 6 zagueiros muito experientes, né? E acaba se desmanchando de alguns, né? O Ferrares, por exemplo, foi pelo Botafogo, acaba afastando outros nomes, como é o caso do Arboleda. Então é um time que tem um Tolói machucado também, acaba ficando um pouco ali sem opção. O meio de campo também que sofre bastante com problemas de criação, sofre para ter aquele elo com o ataque, que já é um problema que já estava sendo visto nos outros jogos, né? Contra o Corinthians isso aconteceu muito pela ausência também do Marcos Antônio, né? Que é um jogador que toda análise que eu venho aqui eu falo isso, é um jogador que faz muita falta no São Paulo, porque ele é justamente esse nome que consegue fazer essa conexão, fazer esse elo no meio de campo com o ataque, e quando ele tá fora o time sente muito essa ausência, né? Ele sente muito a diferença que o Marcos Antônio faz na equipe. E é um São Paulo que segue na 4ª colocação, ainda tá no G4, mas que vai dar um trabalhão pro Dorival para ajustar várias questões. Eu acredito que o maior problema dele vai ser de fato na defesa. Como eu disse, ele vai se apresentar no CT da Barra Funda na segunda-feira, vai começar a comandar o time nessa segunda. Tem Sul-Americana pela frente, São Paulo vai voltar a olhar pelas Copas, falando principalmente na possibilidade que o time entende que é mais fácil de conquistar um título, né? O brasileiro, o foco mesmo é a classificação para a Libertadores. Pensando também na premiação, é um tricolor que chega tranquilo, né, para esse jogo da Sula, porque ele já tá na liderança da tabela. Uma vitória simples, assim, já garante a equipe na próxima fase, porém é o reencontro do Dorival, que é um técnico bastante aclamado com a torcida, pegando um São Paulo bastante desestruturado, né? Então é um tricolor que sofreu bastante nesse jogo, você vê que tá perdendo um pouco a identificação das jogadas, tem sofrido bastante, tanto na defesa quanto nessa parte de criação, e agora aguardar a cena dos próximos capítulos, né? Porque vai vir uma história completamente diferente, agora com um novo comando técnico, com novas ideias, né? A torcida já sabe mais ou menos o que espera do Dorival. Teve uma passagem boa em 2017, uma passagem excelente em 2023, campeão da Copa do Brasil naquela temporada, então expectativa máxima, assim, reencontro dele no Morumbi na terça-feira. E todas as informações desses próximos passos do São Paulo, dessa reestruturação que o time está passando, vocês acompanham aqui no Lance.